Fala, meus companheiros de front, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre ordens de serviço. Na verdade serão 3 vídeos, tá? Que nós vamos estar falando. Para não ficar muito extenso, não ficar muito demorado, vamos dividir em 3 vídeos que ao longo dos dias aí a gente vai estar postando para vocês por parte. Hoje a gente vai falar de como deve ser a ordem de serviço, quais as principais informações que deve conter na ordem de serviço, né? E nos outros vídeos a gente vai passar todo o resto das informações. Então vamos lá para esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra gente nos comentários, tá bom? E compartilha aí para mais gente conhecer, mais gente poder ter essas informações. Vamos lá. Toca a vinheta. Agora eu vou falar das informações que são as mais importantes que deve haver numa ordem de serviço de lubrificação. Eu sei que muita empresa usa outros softwares e não dedicado exclusivamente à lubrificação. No caso do SAP, ou Máximos, ou outros softwares que tem por aí, né? Porém, essas informações elas têm que conter na ordem de serviço, seja qualquer sistema que for, qualquer software que for. Elas são de suma importância. As informações mais importantes são a empresa que está sendo executada a atividade, né? Toda a importância do negócio. Qual a rota que vai ser executada? A rota ela pode ser dividida entre equipes, entre turnos, entre locais da planta, né? Pode ser desenvolvida uma rota seguindo um caminho inteligente das atividades por toda a extensão da fábrica. Mais uma dica importantíssima, tá? Ela pode ser criada rotas específicas, por exemplo, uma rota só para equipamentos que são parados, que a lubrificação tem que ser executada com equipamentos parados por questão de segurança, né? Nem todo equipamento pode ser lubrificado com ele em funcionamento. Então você pode criar uma rota específica para a lubrificação só desses equipamentos. E aí entra em acordo com a questão de produção, manutenção, né? Para programar essas atividades e executar. Outra, por exemplo, pode ser uma rota só para coleta de amostra de óleo para laboratório. Cria-se uma rota específica para isso, para que seja feita toda essa atividade e por aí vai. Tem muitas outras formas que podem ser feitas. Mas o importante é deixar esse recado, que você pode criar rotas específicas por atividade. Não só rotas, né? Por áreas da fábrica. Então outras informações que tem que ter importantíssimas é a área, o setor, né, onde está o equipamento, o tag do equipamento, né, para que não tenha erro, né, porque é o número, o código que está nos equipamentos na área. Aí vem o equipamento em si, no caso o header, o conjunto, que é a bomba Golds, e o ponto em si que vai ser lubrificado, que é o cárter, né? Para que não tenha nenhum erro na identificação do ponto. Então essas informações são imprescindíveis. Na sequência, tá? Tem que ter o número da ordem de serviço, a data da lubrificação programada, qual é o serviço a ser feito, que o serviço pode ser limpar, trocar, lubrificar, né? Muitos outros. Qual o procedimento executado. Isso eu vou estar conversando com vocês mais para frente em um outro vídeo, né, falando só sobre instruções de trabalho. Cada atividade ela tem que ter uma instrução de trabalho. Isso garante a confiabilidade da atividade, a qualidade da atividade e a segurança pessoal na atividade, né? Segurança do trabalho, que é o item mais importante de todos aí. Qual lubrificante que vai ser usado, né? E qual o código do lubrificante, tá? Eu vou explicar para vocês como está no exemplo aí. O lubrificante é o Telos 68, né? Desculpa, pessoal, tem uma mosquinha por aqui. O código do lubrificante é OHR68, né? Por que tem lá Telos 68 OHR68? O Telos 68 é um produto de uma fábrica X, tá? O código OHR68 é a nomenclatura para o óleo hidráulico de viscosidade 68. Esse código nunca vai mudar. O que pode mudar é o que? É o fornecedor do produto.
né? Deixar de ser o Telos 68, a empresa mudou por questões econômicas ou de logística, não interessa agora, mas a empresa mudou de uma outra marca, o Omala 68. É um outro fabricante, né? Mas é um óleo similar, é um óleo com mesmas proximidade e características técnicas que deve ser usado para a mesma atividade. Então, o lubrificante muda, mas o código do lubrificante não. Esse código vai ser padrão. Esse código tem que estar nos tambores, tem que estar nos galões, tem que estar nas almotolias, tem que estar nos reservatórios, tá? Esse código tem que estar para que não aconteça erro de troca de produtos e colocar um lubrificante errado, né? Então tem que ter toda essa informação aí de suma importância. Então esse código tem que ser padrão, ok? A periodicidade da lubrificação. No caso do exemplo aí é uma troca, né? E aí está lá uma periodicidade trimestral. As trocas dependem de cada fábrica, cada necessidade, cada equipamento. Pode ser mensal, trimestral, bimestral, anual, né? Aí vai de acordo com cada indústria, né? E o manual do fabricante, com certeza. A condição do equipamento. Esse equipamento deve ser feita a atividade de lubrificação dele como? Com ele parado, com ele rodando, né? Operando, palavra mais correta, né? Então tem que estar lá a informação. O dispositivo. Qual que é o dispositivo usado? Nesse exemplo em si está lá, bomba móvel de sucção, né? Mas se fosse, por exemplo, uma lubrificação de um mancal, seria bomba graxeira, né? Se fosse uma engrenagem, né? Aí estaria lá banho, né? Estaria uma outra informação do qual dispositivo utilizado para fazer a lubrificação. O ponto em si tem que ter informação, né? Tem toda aquela informação sobre o conjunto, né, do equipamento, mas tem que ter o ponto em si. E o ponto é um reservatório, é um pino graxeiro, é uma engrenagem, né? Tem que ter essa informação, tá? E agora uma das informações muito importantes, tá? Que não é muito seguido nem observado, no caso aqui é o NPL, tá? O que é? O número do ponto de lubrificação. Para quem o plano seja assim, é o grande pulo do gato de qualquer plano de lubrificação, cada ponto ele tem que ser identificado por um número, como fosse o CPF que a gente tem, tá? Cada ponto tem o seu CPF, vamos pôr. Então esse CPF é o que? É o número do ponto de lubrificação, NPL. Pode ser outras nomenclaturas, outras empresas e outros softwares usam outras nomenclaturas, mas o importante é que tenha registrado cada ponto com seu número. Por exemplo, trocou uma troca de uma bomba por uma falha. Foi trocada a bomba, foi levada, foi tirada da área, foi colocada outra nova no lugar. Tem que ter esse registro, tem que ter um novo registro, porque acabou, aquela foi embora, o histórico daquela lá se mantém, fica guardado, só que a nova vai criar um novo número de pontos de lubrificação e vai criar um novo histórico em cima dela, isso para relatório, isso para pesquisas das atividades anteriores, tá? Isso tem que existir, tá? O mancal quebrou a carcaça do mancal, vai trocar o mancal. Tem que existir lá, dar o fim para aquele mancal que saiu, ter lá registrado e ter todo o registro do novo mancal que está sendo colocado lá e que vai seguir, porque senão você perde o histórico. Se não fizer isso, trocou uma bomba, trocou um mancal, trocou uma coisa e não é informado isso, você perde aquele histórico, deixa de ser verídico, né? Aquela informação que está lá. Imagina, eu coloco lá um mancal novo lá que tá em 3 meses ele quebra. Deixa eu ver quantas vezes foi lubrificado, como é que foi feita a lubrificação por relatórios dos últimos 2 anos. Tá, um exemplo aqui. Os 2 anos, tá lá, informação. 1 ano e 9 meses é mentira. Porque foi embora aquilo lá, morreu aquele. Né? Não é uma informação confiável. Então, todo ponto tem que ter seu número, como fosse o RG, como fosse o CPF nosso, tá? Numa analogia aí, para ter a veracidade das informações. De suma importância, muitos software, muitos planos de lubrificação não contém isso, tá? Então esse é o pulo do gato, tá? Pessoal aí da manutenção, pessoal de mecânico, engenheiro aí, que estiver vendo esse vídeo aí,
tenha isso como informação importante, tá? Cada ponto de lubrificação tem que ter o seu número, para poder ter fidelidade das informações sobre ele, ok? Seguindo aqui, quantidade de pontos de lubrificação tem que ter, é importante ter a quantidade de pontos de lubrificação, porque às vezes um equipamento ele tem mais de um ponto de lubrificação, não é que nem um mancal, ele pode ter um ponto, pode ter 2 pontos, não é verdade? E aí você não precisa ter, por exemplo, nesse mancal, 2 números de pontos de lubrificação, porque ele é um conjunto, um equipamento só. Se ele for substituído, ele vai ser substituído inteiro. Então você põe 2 pontos de lubrificação sobre um número de pontos de lubrificação só. Existem equipamentos aí que tem 10, 20, 50 pontos de lubrificação num equipamento só. Então não há necessidade de você restringir o número para cada ponto, desde que, né, seja um equipamento só. Que não seja separado em partes, que a manutenção seja feita toda nesse componente, nesse equipamento só. Né? Se for feito em partes separadas, se for feito em subpartes, aí você tem que ter a numeração correta de cada ponto de lubrificação. Tá? A capacidade do mancal, a capacidade do reservatório, a capacidade de lubrificante. Né? Então aqui o exemplo que eu coloquei aqui foi um reservatório hidráulico. Né? Então 20 litros é a capacidade total de lubrificante do equipamento. Tem que ter essa informação também. A quantidade, aqui no exemplo eu pus uma troca, né? Então a quantidade seria os 20 litros, mas se for um caso de uma relubrificação, tem que ter lá a quantidade estimada, aproximadamente, tá? De reposição do lubrificante. Tá? Se for um mancal de rolamento, lá a quantidade aproximada, estimada de graxa na relubrificação. Né? Porque senão você não vai, cada relubrificação você não precisa pôr toda a capacidade de lubrificante do equipamento, você vai pôr só uma certa fração ali, né? Uma certa porcentagem. Então isso tem que estar calculado, tem que ter essa informação. A gente sabe que dependendo do produto é aproximado, em questão de graxa. Quanto eu vou saber que eu pus de graxa lá no mancal, né? Ah, pus 20 bombadas. Não, isso não é uma informação certa. Então uma informação certa seria 20 gramas, 10 gramas, 5 gramas, uma aproximada, tá? O código da atividade, com a condição da atividade, desculpa, qual é essa condição da atividade? Se ela é uma atividade de rotina, se ela é uma atividade inadiável, né? Por exemplo, se for uma troca, normalmente uma troca ela é inadiável, ela já teve lá todo um estudo em cima. Se for, por exemplo, um óleo hidráulico, existe um acompanhamento de análise de óleo, né? Onde está vindo aquela informação, né? Então através de um laudo, que o laudo sugeriu a troca do lubrificante, porque ele não está mais com viscosidade, com acidez, com um pacote de aditivo lá, não está funcionando, tem que ter que trocar o óleo, né? Então, você vai lá e é inadiável essa atividade, né? Então tem que ser feita. Se porventura não pode ser feita no dia que está programado, então você tem como manusear ali, reprogramar um dia, combinar com a operação, com a manutenção, se precisar da ajuda deles para a atividade, e aí você tá, mas tem que ser feita naquela semana. Não pode jogar para daqui a um mês para frente, 15 dias para frente, porque aí você está pondo em risco já o equipamento, né? A outra informação muito importante, a últimas OS, né? O ideal é que tenha o registro das 3 últimas OS, né? Nessa ordem de serviço, porque aí o colaborador ele tem como avaliar ali se as últimas horas de serviço foram executadas, se foram feitas na rotina. Por exemplo, lá pode ter sido, vamos dizer que foi, a operação não liberou a lubrificação de uma rosca transportadora lá do mancal. Não pôde, por algum motivo de segurança ou o que foi, não pôde fazer. Então vai estar lá registrado que não foi feita, não foi executada, e vai vir nessa ordem de serviço, no histórico das últimas 3 lubrificações, né? Se foi executado, se não foi, qual o motivo que não foi. Isso é importante, porque ali na hora, a pessoa que vai fazer a lubrificação, o profissional, ele tem que ter ali condições de julgar, pô, aqui eu não posso cancelar hoje essa atividade porque ela foi cancelada na anterior. Não, ela foi reprogramada, não pôde ser executada naquele período, então já passou um tempo que não foi feito, então tem que ser feito. Então essas informações é o que vai juntar para o profissional poder decidir se ele pode
por um motivo executar mais para frente, reprogramar, ou ele tem que fazer naquele momento, né? É importante ele ter essas informações para tomar a decisão correta. O código de execução, né, das últimas lubrificações, né? E outra importância, outro dado importante, é o próprio código do almoxarifado, seja do lubrificante, seja do insumo, do suprimento que for necessário. É importante ter, porque se no momento ali deu uma falta, precisa, ele já tem um código ali, ele já age rapidamente para solicitação, para ganhar tempo, né, com o almoxarifado, para poder solicitar a reposição desse produto. Porque se ele não tiver esse código ali, ele vai ter que correr atrás, ver qual o código, consultar, tudo isso é um tempo que é perdido desnecessariamente. Então é importante ter muitos planos de lubrificação, já vi aí que não tem, já nesse tempo todo aí, muitos softwares não tem, né? Então isso é muito importante. Bom, pessoal, isso é o final do primeiro vídeo, né? Vamos encerrando por aqui para não ficar muito extenso. E no próximo vídeo a gente vai falar da execução das ordens de serviços, né? Quais os dados que tem que ter na informação da execução, do retorno da ordem de serviço para o sistema, né? E a melhor forma aí de estar comandando, tocando esse processo, tá bom, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Peço que compartilhem, né, com quem vocês conhecerem aí da área de manutenção industrial, técnica, da pessoal de manutenção, pessoal de inspeção, não só os lubrificadores e técnicos de lubrificação, né, para que a gente possa transmitir o conhecimento aí para mais e mais pessoas, tá bom? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.